Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a força de Deus, a abundância, a prosperidade, o milagre de Deus, a sua presença entrando na nossa vida e na nossa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor nos abra portas de oportunidade, portas de provisão, que o Senhor coloque conexões certas no nosso caminho e que o Senhor nos mostre com clareza o caminho que devemos seguir, a direção que devemos tomar. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que é laço, nos livra daquilo que é mal, daquilo que pode nos roubar de um lugar de paz, de um lugar de tranquilidade. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor desfaça agora toda a contrariedade, oposição espiritual, do aquilo forjado pelas trevas contra a nossa vida, do aquilo que se levanta contra nós de forma injusta, de forma maldosa. Oramos, Pai, por livramento do Senhor e que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós. É o que nós queremos, Pai, e desejamos com todo o nosso coração. Que Tua presença esteja conosco, a Tua presença, Senhor. Mostra-nos a Tua glória, mostra-nos o Teu poder, é o que pedimos, Pai. E que toda injustiça feita de forma direta ou indireta a nós seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, nos apresente a Teus amigos, nos apresente as pessoas certas e tira do nosso caminho, Pai, tudo aquilo que for para perda, tudo aquilo, Senhor, que for para atraso. Oramos para que o Senhor acelere o nosso propósito, o nosso destino. O Senhor nos dê graça ao caminharmos aqui nessa terra, no nome de Jesus Cristo, Pai. E pedimos, nos dê a habilidade para cumprirmos o nosso propósito, no nome de Jesus Cristo, Pai. Também eu apresento diante do Senhor a vida de cada pessoa que está nesse propósito. Todos aqueles, Pai, que estão apresentando os seus pedidos, a sua carta, as orações específicas, eu apresento diante de Ti e peço o Teu milagre. Peço, Pai, que assim como essa pessoa detalhou a situação dela, haja uma intervenção na vida dela. Essa pessoa que usou a fé, essa pessoa que escreveu pela fé, que está aqui pela fé, eu apresento diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nós estamos no propósito Carta para Deus, onde nós estamos fazendo orações específicas, estamos escrevendo com detalhes um problema, uma situação, algo que precisamos que Deus coloque a mão e modifique aquela história, modifique aquela direção. E se você ainda não fez a sua carta para Deus, quando acabar essa oração hoje, tire alguns minutos para escrever com detalhes a sua carta para Deus. Você pode baixar essa carta gratuitamente no meu site www.vinicius17.com.br. Se você não conseguir baixar, pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Amém? Faz uma carta. Tenho certeza que Deus, Ele honra a fé. O Senhor me disse, ensine meu povo a fazer orações específicas. Eu creio nisso. Amém? E eu quero liberar uma palavra profética sobre você também no final da oração de hoje. Eu vou liberar algumas palavras proféticas sobre teu dia e vai ser uma grande bênção. Eu quero começar com o testemunho da Adriana. Olha que lindo esse testemunho. Eu quero contar o testemunho da minha sogra Amélia, que há mais de 40 anos vinha sofrendo com uma úlcera no pé. Ela passou por muitos médicos, mas nada resolvia o problema. Até que mandei a oração
para ela e desde então ela começou a acompanhar as orações, sempre pedindo a cura da úlcera e também da artrose no joelho, nas juntas e na coluna. Um dia Deus te usou para declarar a cura da artrose nas juntas e na coluna e ela recebeu, tomou posse e foi curada tanto da úlcera quanto da artrose. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, Deus continue te abençoando e te usando. Deus é fiel, toda honra e glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Olha só que tremendo esse milagre. Curada da úlcera, curada dos joelhos, da perna. Deus é maravilhoso, da artrose. Isso é Deus. Isso é Deus, não é o homem. O homem não cura. Jesus cura. Jesus cura. Eu creio no milagre de Deus. Amém? E Deus me deu uma palavra hoje. Eu quero compartilhar essa palavra com você. O tema dessa palavra é: onde você está? Aí alguém diz assim: eu estou na minha casa. Não. Você vai entender. Em Gênesis capítulo 3, verso 8, olha o que está escrito no verso 8 e 9. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Diga assim comigo: onde estás? Adão e Eva haviam acabado de cair no laço da serpente. Haviam pecado contra Deus. E então a Bíblia diz que quando o Senhor veio para falar com eles, o Senhor perguntou: onde estás, Adão? Eu tenho uma pergunta para você. Deus não é onisciente e onipresente? Onisciente é que sabe de todas as coisas, e onipresente que está em todos os lugares. Aí a gente olha para isso aqui e pensa: mas Deus está sendo irônico? Não. Porque Adão não estava perdido geograficamente. Deus poderia encontrá-lo, sabe, com muita facilidade. Deus sabe exatamente aonde você está, Ele sabe seu endereço, Ele sabe o nome da sua rua, do seu bairro, sabe o número da sua casa, sabe qual é o pé, qual o número do pé do seu sapato. Ele sabe tudo a seu respeito, desde o dia que você nasceu até agora. Ele sabe de tudo, absolutamente tudo, nada está encoberto diante dos olhos de Deus. Mas por que Deus disse: onde estás? Onde estás? Onde você está? Porque Deus não estava perdendo Adão. Sabe, Deus sabia exatamente onde ele estava. Deus sabia a localização dele. Mas Adão estava perdido. É por isso que Deus pergunta: Adão, onde estás? Quando o homem pecou, o homem se perdeu, não geograficamente, mas se perdeu em sua comunhão com Deus. O homem se perdeu no seu, eu posso dizer, no seu espírito, dentro de si. O pecado desconfigurou o homem. O pecado fez o homem viver uma vida totalmente longe do propósito de Deus. Então, quando Deus chama Adão e diz: Adão, onde estás? Deus estava chamando um homem perdido. Deus estava chamando um homem desconfigurado. Um homem que não conseguia ver mais quem ele era. Qual era o seu propósito? O que ele estava fazendo ali? Quando o pecado entrou em Adão, desconfigurou ele completamente. O homem perdeu o norte. O homem caminhou sem direção. Então, quando Deus chama Adão e diz: Adão, onde estás? O Senhor estava chamando Adão a se encontrar com a voz dele. O que vai dar destino a você é você se encontrar com a voz de Deus.
O pecado desconfigura o homem. O pecado faz o homem andar sem direção. O pecado faz o homem se envolver com projetos e com sonhos, em lugares e com pessoas que não estão alinhadas ao seu propósito. Então o homem vê tudo aquilo que tem, vê tudo aquilo que conquistou, e o homem não consegue se encontrar. O homem se encontra perdido sem a presença de Deus, sem a voz de Deus. Quando o Senhor diz: Adão, onde estás? O Senhor estava falando com um homem que estava quebrado. O Senhor estava falando com um homem que estava bagunçado por dentro, porque foi isso que o pecado, a desobediência causaram na vida de Adão e Eva. Então, Deus pergunta para mim e para você hoje: onde estás? Estás perdido? Não sabe o teu propósito? Não sabe o que você deve fazer? Não sabe quem você é? Por que você está perdido? Por que você não sabe se muda ou se não muda? Por que você não sabe se compra ou se não compra? Por que você está tão angustiado? Por que você está tão ansioso? Quando nós ouvimos a Deus, nós não podemos nos esconder dele. Nós temos que reconhecer o quão perdidos ficamos sem a presença de Deus. E a voz de Deus veio atrás de Adão para que Adão se encontrasse. A voz de Deus vai fazer você se encontrar. A voz de Deus vai lhe dar paz. A voz de Deus vai lhe dar tranquilidade. A voz de Deus vai lhe alinhar ao seu propósito. É que nós vemos as portas se abrindo diante de nós e vamos entrando por elas. Mas essas portas que nós vamos entrando por elas, elas trazem muitas vezes mais cansaço, perda de propósito, perda de sentido. Acabamos, não tendo alegria naquilo que fazemos, porque saímos de uma direção, nos perdemos por não ouvir a Deus, nos perdemos por dar ouvidos à tentação, por dar ouvidos ao inimigo, por aceitar coisas pelo caminho que tinham aparência de ser algo bom, mas que na verdade era algo ruim. É tão fácil estarmos perdidos na vida, é tão fácil, não encontrarmos o propósito e vivermos a nossa vida assim como Adão e Eva, que se esconderam de Deus, se esconderam. Deus sabia exatamente onde eles estavam, mas o fato deles estarem correndo de Deus é porque eles estavam perdidos por dentro. Quanta gente está perdida por dentro? Quanta gente que, perdeu o gosto pela vida? Quanta gente que não sabe mais se o casamento que está tem propósito? Quanta gente que está perdido como pai, como mãe? Está perdido, nos afazeres do dia, na sua agenda corrida. Está perdido, nem sabe por que está fazendo aquilo, mas sabe que tem responsabilidade. Onde estás? Aí você pergunta: eu estou perdido por dentro. Como eu faço para me reencontrar? A primeira coisa, você tem que parar de ouvir todo mundo. Adão e Eva ouviram quem eles não deveriam ouvir. A primeira coisa é você parar de ouvir todo mundo. Quem ouve todo mundo fica perdido. Você tem que ouvir a Deus para Ele lhe alinhar. Tem gente que nos coloca em confusão, Porque é um que diz uma coisa, é outro que diz outra, e a gente fica como cego em tiroteio, perdido, totalmente perdido, sem saber para onde ir, sem saber para onde correr. Se essa é a sua situação, se você está perdido,
eu quero lhe dizer que Deus tem o poder de lhe dar a direção certa. Deus tem o poder de lhe pegar pela mão. E às vezes nós andamos como cegos, mesmo vendo. Andamos como cegos porque não conseguimos enxergar as coisas. É uma ceguez de entendimento. É uma ceguez de entendimento. Vamos, sabe para onde estão nos dizendo? Vai para cá, vai para lá, fecha isso, abre aquilo. Mas o que Deus está falando? O que Deus está falando? O que Deus está mostrando para nós? Porque é a voz de Deus que vai te alinhar. É a voz de Deus que vai colocar você no centro do propósito. É a voz de Deus que vai guiar você no meio da escuridão. A voz de Deus nos dá destino, a voz de Deus nos dá propósito, a voz de Deus nos ajusta. Antigamente, tinha aqueles computadores mais antigos, sabe que quando entrava vírus, você tinha que formatar todo o computador, era tão difícil, você tinha que... Hoje as coisas mudaram muito, está muito mais rápido, está muito mais fácil, mas antigamente era difícil. Quando desconfigurava, e você tinha que procurar um técnico para ele colocar as coisas em ordem, sabe, o técnico é o Espírito Santo, que coloca as coisas em ordem dentro de nós. É Ele que nos alinha, é Ele que nos dá foco. É o Espírito Santo que nos prepara até mesmo para vencer aqui na vida. Você era um bom vendedor antes, mas parece que agora você não sabe mais vender. Você tinha felicidade no seu casamento, agora você não tem mais felicidade. Você era uma pessoa que fazia bons negócios, agora você não consegue fazer nenhum negócio. Tem algo que desconfigurou você. Você estava avançando, você estava numa crescente na vida, mas algo mexeu com você e lhe desconfigurou. Por isso, receba essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Pare de ouvir todo mundo e se coloque numa posição para ouvir a Deus, e Deus vai lhe alinhar. Deus vai colocar todas as coisas no seu devido lugar. A segunda coisa que você precisa fazer, a primeira é: pare de dar ouvidos a vozes, a muitas vozes e a vozes estranhas. A segunda coisa, você precisa focar apenas no que Deus pediu para você. Nós não podemos abraçar o mundo. Nós não podemos abraçar toda a necessidade. Nós não podemos entrar por todas as portas. Nós não podemos achar que tudo que reluz é ouro. Nós temos que ser dirigidos por Deus para entrarmos nas coisas certas, nos negócios certos, nas oportunidades certas, no tempo certo, nas mesas certas. Porque tem coisa que não carrega teu nome. É de outra pessoa e você está mexendo nisso. Daí você diz assim: como saber? Familiaridade com a voz de Deus. Familiaridade com a voz de Deus vai fazer você caminhar por um caminho certo. Familiaridade com a voz de Deus vai lhe dirigir. Aleluia! Familiaridade com a voz de Deus. É por isso que eu bato na tecla. Como que pode alguém que foi criado para ouvir a Deus não conseguir ouvi-lo? Você tem essa capacidade, mas algo é necessário. Você ouvir Deus te chamando para fazer uma obra na sua vida. Um Deus onde você não vai se esconder dele. A primeira coisa para você sair desse caminho da perdição é você ir ao encontro da onde Deus fala. Vá para a palavra de Deus. Vá para ambientes proféticos. Vá para o seu quarto de oração, feche a porta e fale com Deus. Adão, onde estás? Senhor, eu estou aqui. Me alinha de novo. Me configura de novo. Me coloca na direção certa, Senhor. E o Senhor colocará. Quando Deus me trouxe essa palavra ontem à noite, eu confesso para vocês que eu fiquei maravilhado com essa palavra.
o homem perdido. O homem perdido, o homem que estava perdido. Deus sabia exatamente onde encontrar o homem. Deus sabe aonde te encontrar. Deus sabe exatamente aonde você se perdeu. Deus sabe exatamente o lugar certo para você estar, o caminho certo para você estar. Exatamente. Você que está perdido, peça ajuda ao Espírito Santo e Ele vai lhe configurar de novo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pega essa palavra profética, você que se perdeu hoje, Deus está te achando. Amém? Deus está te achando. Glória a Deus. É por isso que eu convido você, quando você tiver uma oportunidade de vir numa escola de profetas, venha. Você não tem ideia do que pode mexer na sua vida. Ouvir a Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e quero fazer aquela oração especial por você, certo? Eu quero apresentar a nossa carta para Deus e quero falar rapidamente, eu tenho 3 anúncios. O primeiro é que hoje, às 10 da manhã, eu vou ter mais um módulo da academia. Estamos no módulo de sonhos proféticos, estamos estudando sobre isso, que Deus fala conosco também através dos sonhos. E hoje às 10 horas da manhã eu estarei ao vivo dentro da Academia Kindle Global, que é a minha academia online. Eu tenho alunos em todo o Brasil e fora do Brasil. É uma graça que Deus me deu de ensinar as pessoas sobre as coisas espirituais. Se você quer ser meu aluno, o link está aqui na descrição do vídeo, ou vai direto no meu site www.vinicius17.com.br. E também, olha só, algo inédito que vai começar na academia 2 ou 3 vezes por mês. Vai depender da minha disponibilidade. Nas quartas-feiras, às 9h45 da manhã, claro que não vai ser todas as quartas-feiras, mas todas que eu puder, tá? Todas que eu puder, às 9h45 da manhã, vai começar a Sala do Alto. O que é a Sala do Alto? Vai ser um tempo reservado de 30 a 45 minutos ou até mais, onde eu só vou tirar dúvidas e dar direções especiais para as pessoas dentro da Academia Kindle Global. E um detalhe, é um grupo menor, é um grupo reservado, exclusivo para os meus alunos da Academia Kindle Global. Vai começar amanhã, às 9h45 da manhã, a Sala do Alto. Então, se você não é meu aluno ainda na Academia Kindle, vem. Eu tenho visto que as pessoas precisam de direção e eu posso ajudá-las nisso. Eu estava falando com um grande youtuber do Brasil ontem, inclusive, ele estava me pedindo oração sobre algumas coisas e eu disse para ele, você tem uma decisão importante para tomar e eu posso te ajudar a tomar essa decisão. Eu não posso tomar a decisão por você, mas eu posso ajudar você a entender o que Deus está querendo falar contigo. Amém? Então, está aí o meu convite. Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Antes de eu orar, eu gostaria que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos às vezes abençoar. Seja um semeador da palavra.
Pega o link da oração, manda para os grupos, manda para amigos, manda para pessoas próximas de você, compartilha nas suas redes sociais. Deus vai te abençoar também pela forma como você está reagindo a essa palavra. Eu quero liberar uma palavra, Deus me mostrou. Tem pessoas com infecção urinária que estão aí me escutando. Inclusive tem gente que anda sentindo ferroadas nas partes íntimas. Eu quero declarar saúde sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me disse, diga para o Carlos que eu estou visitando ele e a firma dele. Deus está liberando contratos na tua firma, Carlos. Você que colocou isso na tua carta para Deus. O Senhor está liberando contratos, bons negócios, em nome de Jesus. O Senhor também me disse, diga para Berenice que eu estou visitando a casa dela e a família dela. E eu nunca a desamparei. Eu vou prover para ela, em nome de Jesus. Deus me mostrou também muitos conflitos em família, pessoas que estão vivendo conflitos em família. Saia desse conflito, porque é na paz que você vai ter vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa que está com um problema também, dores fortíssimas no ouvido esquerdo. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja curado, seja curada agora em nome de Jesus. E eu quero também liberar uma palavra para Antônia. Antônia, Deus te visita, te fortalece. E sabe o que Deus me mostrou, Antônia? Deus está abrindo portas e está te dando mais voz, mais autoridade diante das pessoas. Você é uma líder. Deus está te capacitando para coisas ainda maiores, Antônia. Aleluia, eu vi pessoas abrindo a porta para você. Deus vai te honrar tremendamente, em nome de Jesus. Amém? Eu quero também liberar uma palavra para Clóvis. Clóvis, você estava perdido, mas foi achado hoje. A partir de hoje, coisas começam a alinhar na tua vida, Clóvis. O Senhor está falando contigo. O Senhor está te alinhando a um propósito, Clóvis. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, visita cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo. E no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te peço, visita. Visita aquele que está doente. Visita aquele que está perdido. E todo aquele que está perdido, que invoque o nome do Senhor Jesus agora. Enquanto você invoca o nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor todas as cartas, todas as orações específicas que foram feitas. No nome de Jesus Cristo, nós apresentamos todas as orações específicas que foram feitas, que o Senhor libere do teu poder, abra portas, comunique bênçãos, Pai. No nome de Jesus, derrama favor. Eu também oro, Senhor, para que o Senhor traga vitória sobre famílias, vitória sobre casamentos, renove as forças dessa pessoa, sua saúde, seu ânimo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, libera do teu poder sobre a vida dessa pessoa e derrama do teu sobrenatural, doce e amado Espírito Santo de Deus. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor, nesse momento, manifeste o seu poder e todo aquele que está fora do propósito que seja alinhado. Traga paz, traga alegria, traga um descanso para a alma dessa pessoa. Eu oro, Senhor, para que o dia de hoje seja um dia frutífero, seja um dia abençoado, um dia de provisões, um dia de milagres, um dia de grandes coisas, no nome de Jesus Cristo. Senhor, pedimos a tua bênção e consagramos a ti todas as nossas cartas, as nossas orações específicas em o nome de Jesus. E aquele que está doente, seja curado. Aquele que está perturbado, seja livre agora das perturbações, da insônia, daquilo que preocupa. E eu coloco o teu dia e o meu dia nas mãos de Deus, para que esse dia seja um dia de milagres, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi abençoado? Então compartilha. A bênção está em nós sermos semeadores. Semeia essa palavra, manda para alguém agora. Que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã estarei ao vivo aqui com vocês. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Espírito Santo,
seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo, vitória em todos os níveis. Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê inteligência, nos dê graça, nos dê favor, para que possamos avançar e conquistar tudo aquilo que Tu tens para nós. Leva-nos além, muito além, Senhor, do que pensamos, do que nós imaginamos. Queremos, Pai, romper com nossas limitações e glorificar o Teu santo nome. Senhor, e pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa família, a bênção do Senhor sobre tudo aquilo que está ligado a nós ou que envolve o nosso nome. Nos abençoe, Senhor, nos prospere, nos conduza, Senhor, de glória em glória, como diz a Tua palavra, e afasta do nosso caminho a maldade, o espírito de acidente, o atraso, todas as complicações que vêm no nosso caminho para tentar, Senhor, de alguma maneira roubar ou nos distrair de um lugar na Tua presença. Também Te pedimos, Pai, uma provisão sobrenatural. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, eu Te peço, libera a provisão, libera a graça. Nós consagramos o mês de junho a Ti e pedimos, Pai, o favor do Senhor. Pedimos que esse mês de junho seja um mês de virada de chave, seja um mês de grandes conquistas, grandes milagres, que possamos estar debaixo da potente mão do Senhor e prosperar no Teu caminho, Senhor, prosperar no centro da Tua vontade, no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria para a gente estar aqui junto com você e compartilhar uma palavra que eu sei que é profética. Hoje é o encerramento dessa campanha. Vamos encerrar, na verdade, na oração das 18 horas. Nós fizemos 21 dias de oração e jejum para vitória em todos os níveis. Sinto da parte do Senhor que nesses 21 dias movimentou muitas coisas nesses 21 dias. Houve grandes movimentos de Deus. Eu não sei se você sentiu o mesmo que eu, mas eu pude ver na minha vida, na vida de outras pessoas, muitas vitórias sendo liberadas, muitas. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias de destravar em todas as áreas, destravar e liberar, 7 dias. Foi o que Deus tem me tocado nos últimos dias, de orar por destravar de papéis, destravar de recursos, destravar de coisas que estão em atraso, e eu senti no meu espírito de fazer 7 dias de propósito a partir de amanhã, 7 dias orando para um destravar e para um liberar. Amém? Então, estamos encerrando hoje. Na verdade, vou encerrar hoje à noite, não agora na manhã, mas na oração de hoje à noite eu vou encerrar esse propósito de 21 dias. E a partir de amanhã eu vou começar 7 dias para liberar. E eu creio naquilo que Deus tem falado conosco. Haverá um tempo de liberação sobrenatural. Amém? Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, ela sente o braço dela queimar, sente dores nos braços e sente o braço direito dela queimar. Seja você quem for que está sentindo essa dor, seja curado no nome de Jesus, seja liberta, seja livre. O Senhor também me mostra um peso sobre uma pessoa que já estava andando assim, arqueada com a sua coluna, de tanto peso que ela sente nos ombros, no pescoço dela. Parece que algo está pressionando ela para baixo. Seja você quem for que está sentindo isso, seja livre agora. O poder de Deus quebra todo jugo na tua vida.
O poder de Deus despedaça toda a opressão, todo o peso espiritual que você está sentindo. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa, mora nos Estados Unidos, está me ouvindo nesse momento e está entre comprar algo ou não comprar, e o Senhor já te deu a resposta de comprar. Seja você quem for, você estava pedindo a Deus uma resposta e a palavra vende-se, veio no meu espírito nesse momento, porque foi algo que você viu e se agradou, e Deus vai lhe dar exatamente como você pode pagar esse negócio, exatamente como você pode pagar. Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu não sei se é uma casa, eu não sei se é um campo, eu não sei o que é, mas o Senhor me disse aqui, seja você quem for, que mora aí nos Estados Unidos e que viu esse vende-se e que estava em dúvida se comprava ou não, o Senhor me mostrou o favor dele sobre a tua vida, seja você quem for. Amém? Eu quero liberar uma palavra sobre o teu coração hoje, está em Eclesiastes capítulo 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo de Deus é fundamental para o nosso crescimento. O tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Se nós andarmos no tempo de Deus e compreendermos que algumas coisas são apenas por um tempo e outras coisas é por mais tempo e outras coisas são eternas, nós vamos caminhar com uma sabedoria que vai nos prosperar muito aqui nessa terra. Como você sabe, eu estou em São Paulo hoje, inclusive vou ministrar no culto de Santa Ceia da igreja, mas no mês passado Deus me deu uma direção de voltar para o Sul, e eu estou lá no Sul, mas eu fui muito categórico no início, quando eu falei que eu iria para o Sul, que eu não sabia se era por um tempo ou era permanente, e Deus tem falado comigo que é por um tempo. E eu tenho entendido da parte de Deus que Deus faz algumas movimentações na nossa vida que aparentemente para nós são loucas, aparentemente para nós elas não têm, sabe, um encaixe perfeito na sua alma, mas hoje, estando lá e estando aqui, porque eu estou vindo aqui todo mês, eu tenho visto que Deus está fazendo certas coisas na minha vida, na minha família, e também em projetos novos que Deus está me dando. Então eu entendo que o tempo de Deus é um tempo perfeito. E quando você ouve a Deus, você caminha pelo tempo dele. Você caminha pelo tempo dele em alguns lugares. Você caminha pelo tempo dele com algumas pessoas. E tudo certo, porque a vontade de Deus, a vontade do Senhor, é que você aprenda a discernir o tempo de cada coisa. Há amizades que terminam e que você colocou tanta expectativa naquela amizade. Você pensou, essa amizade é para a vida inteira. Mas lá no meio do caminho, Deus afasta aquela pessoa de você. Ou vocês têm um problema entre vocês, seja um problema financeiro, seja um problema de discordância, seja um problema moral, que você tem que se afastar daquela pessoa. Enfim, são coisas que Deus vai mostrando para a gente que por um tempo funcionou, mas depois não funciona mais para você. Porque Deus está querendo levar você para um novo nível, Deus está querendo te abençoar mais, porque quando você anda com Deus,
Quando você anda com Deus, preste atenção, isso é muito importante você entender. Quando você anda com Deus, Deus, Ele vai fazendo com que você se conecte a pessoas que estão num crescimento igual ao seu. E aquelas amizades ou relacionamentos ou parcerias ou sociedades com pessoas que não estão no mesmo ritmo que você, Deus vai tirando, Deus vai afastando, Deus vai de alguma maneira trabalhando para afastar, para tirar você de cena. E isso é proposital do Espírito Santo, porque Ele sabe o que está fazendo. O tempo de Deus é perfeito. Você pensa assim, eu acho que a minha bênção já deveria ter saído. Eu acho que essa causa que eu tenho na justiça já deveria estar liberada. Aí você pensa assim, por que Deus está me fazendo esperar tanto? Porque Deus está trabalhando em você. Quando eu olho para a construção da arca, Noé construiu um grande barco, uma grande embarcação. Mas Deus também construiu dentro de Noé uma fé extraordinária. Deus construiu dentro de Noé uma fortaleza para que ele pudesse confiar na palavra de Deus e entrar dentro daquela arca e ter salvação para ele e para toda a sua casa. Então, você está construindo algo, mas Deus está construindo você também. Então, esse comércio que você abriu, essa empresa, que você achou que ia, decolar da noite para o dia, você pensou, não, eu vou arrebentar. Você pensou assim, eu vou arrebentar agora vai dar certo. E vai 1 mês, vai 2, vai 3, vai 4 e você não está arrebentando. A coisa não está indo como você achou que iria ir. Daí você pode pensar assim, puxa, se o negócio fosse de Deus, daria certo. Mas não parou para pensar ainda que Deus está construindo algo em você? Que Deus está forjando a tua fé, Deus está forjando a tua dependência nele, Deus está trabalhando em você. E esse tempo de espera, esse tempo de aguardo, esse tempo que você está trabalhando e não está vendo o retorno dos seus investimentos, esse tempo que está sendo maluco para você, esse tempo Deus está permitindo na sua vida para consolidar a tua casa, para fazer você mais próximo de Deus. Enquanto você fica se debatendo em paredes, enquanto você fica, correndo rua, buscando fazer negócio, se eu fosse você, se eu estou debaixo de uma direção de Deus, eu iria orar e iria procurar prosperar internamente. E quando eu prosperar internamente, Deus vai me abençoar no meu negócio, na minha empresa, e eu vou conseguir romper, eu vou conseguir avançar. Então é tempo de nós crescermos por dentro e deixarmos o lado de fora, os resultados do lado de fora para Deus. Deixar que Deus trabalhe, deixar que Deus, Ele faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. O tempo de Deus, como eu disse para você, ele é perfeito. O homem é que tenta antecipar o tempo de Deus, mas o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Então tenha paciência. Aprenda a desenvolver a sua paciência. Aprenda a se reconstruir. Aprenda a vencer internamente enquanto espera, porque Deus está trabalhando na sua vida, assim como Deus está trabalhando na minha vida. Há algo bom que está acontecendo nesse tempo de espera. É que nem quando você chega para uma consulta médica, você tem que primeiro aguardar na sala de espera e pode ter até uma triagem, tem um processo até você chegar ao médico. Bem, na vida com Deus, no tempo de Deus,
existe também uma espera, existe uma sala de espera. E um detalhe, a maneira como você espera em Deus, a maneira como você aguarda por um agir de Deus, a maneira como você aguarda por um trabalhar de Deus, vai dizer muito sobre o resultado que você terá lá na frente. Então aprenda a discernir o tempo, aprenda que há coisas que não são mais para você, porque aquele tempo já passou, sabe, já passou aquele tempo, e agora você tem que abraçar o novo de Deus, você tem que abraçar o novo de Deus, você precisa abraçar o novo de Deus, você precisa se mover por um tempo, por uma direção, por uma vontade de Deus, você precisa se mover por uma vontade de Deus, por um tempo de Deus. E se você aprender a caminhar debaixo de um tempo de Deus, aprender, sabe, que é tempo para algumas coisas e é tempo para outras coisas, então você vai viver o propósito. Eu atendi um homem certa feita, olha só o que aconteceu com ele. E esse homem, ele teve um problema de saúde, ele teve que ficar vários dias em casa, sendo cuidado pela mulher, sendo amparado pelos filhos. E aquele homem que era ativo, que estava acostumado, sabe, a correr rua, como nós dizemos, para baixo, para cima, trabalhando todos os dias, aquele homem teve que ser cuidado pela sua mulher, teve que ser cuidado pelos seus filhos. E ele começou a olhar para a família dele de outra maneira. Aquele homem que antes tinha uma vida boêmia, aquele homem que antes ele vivia em reuniões e vivia com amigos, agora se encontrou sendo cuidado pela esposa e sendo cuidado pelos filhos e longe daquilo que ele mais amava, que era o trabalho dele. Então, às vezes, Deus, Ele trabalha na nossa vida no tempo. É no tempo que Deus trabalha. Há tempos onde Deus ele te tira para fora de uma coisa para que você possa ver melhor. Você possa ver a lealdade das pessoas. Você possa ver o amor das pessoas. Você possa ver a integridade das pessoas. Você possa ver, sabe, quem realmente é amigo e aquele que não é amigo. Porque tem gente que só é amigo seu quando você está em alta. Tem gente que só é amigo seu quando você pode oferecer alguma coisa. A partir do momento que você para de oferecer aquilo que você oferecia, então você já não é mais interessante. Você não é mais interessante para que, sabe, continue ali. Então, o tempo de Deus, ele vai, de alguma maneira, trabalhar em você e ele vai mostrar para você quem é quem. Ele vai mostrar quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Ele vai mostrar para você o que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Sabe? Deus vai mostrar isso para você. O que é real na sua vida e o que você pode viver sem. Isso é maravilhoso. Sabe, quando Deus começa a trabalhar no seu coração, quando é um tempo de Deus, dele trabalhar no seu coração, então não se perca no tempo de Deus, compreenda o tempo de Deus na sua vida, compreenda o tempo que Deus está trabalhando. Eu sinto o Espírito Santo, sabe, falando muito forte nessa manhã aqui conosco, e o Senhor está falando sobre tempo, o Senhor está falando sobre tempo, existe um tempo para todas as coisas. Então, nesse tempo aí de deserto, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo onde as coisas estão movimentadíssimas na sua vida, Deus está trabalhando em você. Então adore o Senhor. Deus está trabalhando em você. Então se volte para Deus. Deus está trabalhando em você. Mantenha seus olhos fixos nele. Deus está trabalhando. Há um trabalhar de Deus aí. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo. Então foque em observar. Foque em crescer e deixe que algumas coisas ao seu redor gritem, literalmente, para que você veja o que é de Deus e o que não é de Deus na sua vida. O que é, sabe, o que é poderoso, o que é do Senhor e o que não é do Senhor na tua vida. O tempo de Deus vai mostrar tudo.
O tempo de Deus mostra tudo, o tempo revela tudo. O tempo vai revelar toda a verdade. O tempo vai revelar a verdade da mentira, o falso do verdadeiro. É o tempo que vai falar. É o tempo que vai falar o que você deve investir e o que foi um livramento de Deus para a sua vida. O tempo vai revelar. Vamos ser profetas agora. Todos nós que estamos aqui ao vivo nessa oração, você vai ser profeta junto comigo hoje. E você vai escrever exatamente assim, e cuidado com aquilo que você vai escrever agora. Preste bem atenção. Você vai escrever assim: o tempo de Deus vai revelar tudo. O tempo de Deus vai revelar tudo. Amém? E isso vai ser uma oração. Escreve aqui nos comentários: o tempo de Deus vai revelar tudo. Escreve aí: o tempo de Deus vai revelar tudo. Então eu tenho que aprender a trabalhar com o tempo. Amém? É isso que vai mudar o meu futuro. O tempo de Deus vai revelar tudo. Nada vai ficar encoberto. Nada vai ficar encoberto. Você verá toda a verdade. Você verá toda a verdade. Deus mostrará todo o plano a você. Deus irá revelar tudo para você. Tudo, absolutamente tudo. O tempo vai revelar tudo. Deus vai mostrar tudo. Deus vai tirar tudo para fora. Tudo para fora. Aleluia. Aleluia. Olha, essa é uma palavra muito pesada que eu estou liberando, mas ao mesmo tempo você vai agradecer depois. Amém? Você vai agradecer. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. E se você acredita que Deus vai revelar muita coisa para você, nós vamos fazer algo agora. Você vai compartilhar essa oração com todos os contatos que você puder. Amém? Se você acredita que essa palavra vai se cumprir na sua vida, você vai pegar o link dessa oração e você vai compartilhar com todos os teus contatos, todos os grupos, todos os familiares, com todos os filhos, com todos os netos. Você vai compartilhar com todo o seu ciclo de relacionamento, com seus irmãos da igreja. Você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Para o máximo de pessoas, porque à medida que você compartilhar, entenda, à medida que você compartilhar essa oração, é a medida de resposta também que você vai ter. Por quê? Porque quem semeia, colhe. A Bíblia diz: há tempo de semear, mas há tempo de colher. Você vai semear hoje. Você vai semear, você vai mandar essa oração para o máximo de pessoas que você puder. Você vai compartilhar nas suas redes sociais. Vai ser a oração que você mais vai compartilhar até hoje. Até hoje, a oração que você mais compartilhou na vida. A oração que você mais compartilhou na vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio, Deus está fazendo uma coisa nova aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Muito bem. Hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, hoje, às 9 horas da manhã, eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? Hoje é Santa Ceia, vamos transmitir ao vivo. Tenho algumas coisas muito importantes para compartilhar com vocês hoje, muito importantes. Eu, se fosse você, não perderia o culto de hoje, porque vai acontecer muita coisa boa, amém? Seja presencial, seja online, e você que mora perto de Alphaville, se mova para cá, se mova para cá. Eu espero que haja pessoas que fiquem de pé hoje, exatamente, porque Deus me mostrou um grande mover que Ele vai liberar hoje. Eu sinto, sabe, quando eu sinto que coisas boas de Deus vão acontecer, é que nem quando aquelas pessoas que têm algum problema de quebradura, o tempo está para chuva e começa a doer onde quebrou, onde machucou. Bem, eu sinto, sabe, que está para chover uma chuva de Deus hoje. Eu sinto que está para chover algo tremendo, sobrenatural sobre a igreja hoje. E eu convido você a estar junto com a gente, em nome de Jesus. Muito bem. Eu vou declarar o Salmo 91 e mais uma vez, você que entrou agora, hoje às 18 horas eu encerro esse propósito de 21 dias e a partir de amanhã eu começo um propósito de 7 dias de destravar e liberar.
Você lembra que nos últimos dias eu orei vários dias por destravar e liberar? Começou a acontecer, mas o Senhor me mostrou que eu preciso alavancar com mais dias de oração esse propósito de destravar e liberar. Então, inclusive no meio da semana, nós vamos fazer um ato profético de destravar. Amém? No meio da semana nós vamos fazer um ato profético. Então quero convidar você a entrar de cabeça nessa campanha comigo, que começa amanhã. Amém? Começa amanhã. Muito bem. Eu vou declarar o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus me disse: diga para Cirlei que eu estou visitando ela, o marido dela e a filha dela, e eu não os desampararei. Aleluia! O Senhor não te desamparará. Ontem eu recebi um bolo de um padeiro. Eu fui pregar na outra igreja em Santo André e ali tinha um dizer. Eles estavam quase quebrados e Deus deu uma estratégia divina para eles através de uma revelação em uma das lives. Eu fico maravilhado quando Deus fala, porque quando Deus fala, Ele confirma. Quando não é Deus, nada acontece, mas quando é Deus, as coisas acontecem. Amém? Deus é fiel, Deus é poderoso. E nós vamos orar agora, e se eu fosse você, eu não perderia hoje, às 9 horas da manhã, o nosso culto de ceia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Você vai ver. Glória a Deus. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, gratidão, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Libera, Senhor, do teu sobrenatural, traga das tuas respostas sobre a nossa vida. E libera milagres, Pai, sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Cada pessoa que está orando, cada pessoa que está crendo, cada pessoa que está sendo visitada por Ti. No nome de Jesus eu oro para que milagres aconteçam. Eu oro, Senhor, para que milagres sejam liberados, milagres de toda sorte, milagres de toda forma. Senhor, no nome de Jesus, que as barreiras caiam por terra, que as amarras sejam desfeitas e que venha um tempo de grande cumprimento. Um tempo, Senhor, na vida dessa pessoa, onde ela viverá com intensidade as promessas do Senhor. E nada, absolutamente nada, impedirá o agir do Espírito na vida dela. Eu oro para que o Senhor afaste do caminho dela o que não é do Senhor. Afasta do caminho dela e que venha tempos onde tudo que está oculto venha a ser revelado. Senhor, revela a intenção das pessoas. Revela, Senhor, o que está de fato dentro do coração de cada pessoa. Eu oro também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, tudo aquilo que oprime pessoas, tudo aquilo que mantém pessoas em cativeiros espirituais, que agora esses cativeiros sejam quebrados. Eu oro para que haja o livramento do Senhor, eu oro para que essa pessoa seja livre, eu oro para que a mão do Senhor seja sobre ela. Oro também por essa pessoa que está com problemas na tireoide, problemas na faringe, na laringe, nas cordas vocais. Eu oro e libero uma palavra, cura total e completa, no nome de Jesus. Senhor, prospera teus filhos,
e mostra a eles o teu caminho no nome de Jesus. Eu profetizo vitória, vitória em todos os níveis. Agora, toque-os, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe até às 9 da manhã e depois 18 horas, encerramento desse propósito. Deus abençoe.